Começar aqui falando do Galo. Ô Álvaro Damião, vem pra cá, chega pra roda. O Milito tá montando um quebra-cabeça com desfalques, problemas, jogadores convocados, machucados, suspensos. E aí, Álvaro Damião, como é que foi esse sextou do Galo, Álvaro? Sextou e com muito trabalho, né? O técnico Gabriel Milito comandou o treinamento pela manhã na cidade do Galo, preparando o Atlético para o jogo de terça-feira contra a equipe do Palmeiras, às 20h30 na Arena MRV. Expectativa de casa cheia, o Atlético lutando por uma vaga entre os melhores do campeonato e para isso precisa vencer. Venceu fora de casa o Bragantino, agora é vencer dentro de casa. O que preocupa são os inúmeros desfalques do Atlético. Como se não bastasse aqueles que estão com suas seleções, o Guilherme Arana com a seleção brasileira, o Alan Franco com a equatoriana e o Vargas com a chilena, o Atlético perdeu mais 2 importantes jogadores para a partida de segunda-feira. O Bataglia foi expulso contra o Bragantino, o Everson suspenso pelo 3º cartão amarelo e o Maurício Lemos, 2 não, 3. O Maurício Lemos também suspenso pelo 3º cartão amarelo, além daqueles que estão no departamento médico. Rubens, Otávio, o Mariano tá voltando. Mariano hoje participou do treinamento, pode ser que seja liberado para segunda-feira, é uma novidade. O Zaratio nem tanto. O meia Zaratio, ele teve uma entorse no jogo contra o Bragantino. Já começou o trabalho, não é preocupação para muito tempo, mas vai ficar uns 15 dias pelo menos fora do time, então não joga segunda-feira. E aí, incrível Hulk. O Hulk vai ou não pro jogo? Essa é a pergunta que todo mundo está fazendo. Daqui a pouquinho eu quero que você me responda essa pergunta, Álvaro. Ô Edu, eu ouvi um comentário seu muito pertinente na turma do bate-bola, se não me engano, de quarta-feira, quando você falava sobre o nível de exigência que estão colocando em cima do Atlético. O Atlético ganha um jogo duro contra um time que sempre é duro contra todo mundo, que é esse Red Bull Bragantino. Time encardido, time qualificado, um trabalho bem feito, bem organizado. E quando a gente, às vezes, vê análises, vê comentários, vê opiniões, parece que o Atlético tomou um sapeca, né? Parece que o Atlético foi goleado pelo Bragantino, que o Bragantino estava desfalcado de meia dúzia de jogador. Quando era o contrário, né? Era um Atlético esfacelado e, para piorar, perdeu o Zaratio com 2 minutos do segundo tempo. Eram 6 jogadores pesados, importantes, ausentes. Um time remendado e que encarou o Bragantino, venceu o jogo, pontuou numa partida que pouca gente acreditava. Eu mesmo não acreditava numa vitória do Atlético, ele venceu. E eu acho que o jogo contra o Palmeiras vai ser ainda mais duro, João, porque o Milito perde outras peças, perde o goleiro, perde o volante, o único que ele tinha de origem, vai ter que remendar essa equipe, vai ter que jogar com o zagueiro de volante, com o meia de lateral, não sabe se vai poder contar com o Hulk. O que dá para tirar de positivo é a organização que a gente consegue ver nesse Atlético, que mesmo sem as principais peças, não muda a maneira de jogar, não muda a maneira de atacar, de defender, segue muito bem organizado, há um trabalho, há um padrão e a disciplina tática dos caras, os caras se entregando, o torcedor do Atlético gosta disso, jogador que deixa tudo em campo, e eles deixaram contra o Bragantino. E a arquibancada vai ser fundamental segunda-feira, mas fundamental. Um outro debate que eu tenho ouvido muito é a respeito do elenco do Atlético. E com sinceridade, eu acho muito injusto dizer que o Atlético tem um elenco pequeno, Edu. Eu fui dar uma estudada sobre isso e fazer comparações. No futebol europeu, a média é de 25 jogadores por elenco. Mas o futebol europeu é um futebol onde se joga menos do que no futebol brasileiro. Mas quando você compara com o futebol brasileiro, o elenco do Atlético, ele é praticamente do mesmo tamanho do elenco do Corinthians, do Palmeiras, do Flamengo, de todo mundo grande que tem folha de pagamento grande. Agora, não dá para esperar que o Atlético tenha o Hulk de titular, tenha um reserva que é um jogador de seleção chilena que custe caro e que o terceiro atacante do Atlético seja um jogador também para ganhar R$1 milhão por mês. Nenhuma folha de pagamento dá conta disso. E nenhum time no Brasil, talvez nenhum time no mundo, dê conta de manter o padrão perdendo 6, 7, 8 jogadores. E aí a gente tem que, pelo menos na minha opinião, Edu, cobrar do que é a realidade de opções equivocadas do futebol brasileiro. Tem algum time jogando na Europa agora? Não, é o calendário. Eurocopa, meu amigo. É Eurocopa, parou tudo. Agora o futebol brasileiro
se dá o luxo de continuar durante a Copa América. Aí quem investe melhor e gasta para ter um Arana, não tem o Arana. Quem investe para ter um Arrascaeta, não tem o Arrascaeta. Quem investe para ter os jogadores de ponta, não tem os caras, porque os caras estão nas suas seleções nacionais. Então, é muito fácil apontar o dedo e falar, mas tá faltando. Claro que vai faltar, você tem 7 jogadores fora, você tem jogador machucado, você tem jogador suspenso, você tem jogador na seleção, não tem jeito, ninguém vai conseguir manter o mesmo padrão de elenco, não. E outra coisa, também não tem jeito de você ter um elenco de 40 jogadores, 45 jogadores. Primeiro, porque aqueles que não forem aproveitados vão manter um ambiente eterno de insatisfação. Acabamos de ouvir aqui de um atleta profissional, de um goleiro, dizendo o seguinte, olha, eu queria jogar, eu precisava jogar, é fundamental para o atleta estar jogando. E o segundo ponto a respeito disso, não tem conta que fecha, Edu. Como é que você enfia na folha de pagamento mais 10 jogadores? Da onde que vem o dinheiro? Se você botar mais 10 jogadores a um salário médio de R$500 mil, nós estamos falando de mais R$5 milhões por mês. Nós estamos falando aí, na hora que você junta tudo, né? 13º, férias, tudo mais que você gasta. Nós estamos falando aí de mais 70, 80, 100 milhões de reais por temporada. Quem dá conta de um negócio desse, cara? João. A gente tá indo pra uma linha de uma cobrança que é irreal no futebol brasileiro. É isso. Eu acho que falar até papagaio fala, né? Assim, você ter 3 laterais direito ganhando 1 milhão, isso não existe. Tem um negócio que é muito sério no futebol que chama gestão de grupo. Não adianta você ter 3 jogadores para cada posição do mesmo nível, isso não existe. O futebol brasileiro não consegue, não tem condição de pagar isso. O Atlético não tem condição de pagar isso. Você não vai ter um elenco de 35, 40 jogadores, isso acontecia lá atrás. O errado não pode voltar a ser... O Atlético não pode voltar a fazer o errado. Lá atrás, quando inclusive não pagavam um salário, né? Isso. E que quebraram o clube. Isso, e não tinha gestão. Não só o Atlético, tá? Quebraram a maioria. Todos os clubes do futebol brasileiro por gestões inconsequentes. O Flamengo teve que passar uma década sem ganhar nada, conviver, flertar com o rebaixamento para se reorganizar. Justamente por isso, eram elencos inchados, com 45 jogadores, com 40 jogadores. Aí tinham bons jogadores ganhando um bom salário e que não entravam em campo. Depois desse jogo contra o Bragantino, que o Atlético perdeu Batalha, perdeu Everson, ouvi muita gente falando, mas tá vendo? Se não tivesse vendido o Pavon, o Edenilson e o Patrick, ia ter time. Mas espera aí, né, gente? Você vai fechar a conta como? Mas pera aí. Você trazer o Bernard, você teve que liberar um pedaço de folha. E outra, João, o Pavon, o Edenilson e o Patrick, eles iam ficar 1 mês e meio esperando chegar o jogo com o Bragantino para ter um jogador expulso. E mais uma coisa, Edu. Muito se cobra, inclusive no Atlético, que não se revela jogador. Se o Pavon não tivesse saído, o Alisson não teria jogado. Como é que você vai revelar jogador se o cara da base nunca tiver oportunidade? Como é que esse cara vai ser revelado? Exato. Como é que você vai gerar e criar oportunidade de fazer dinheiro com venda de jogador se o seu elenco for de 30 caras, 25 anos mais? Tem jeito, gente. O Lucas França tá aqui, foi da base do Cruzeiro. E nesse momento, nesses anos que passaram do Cruzeiro aí, Série B, sem dinheiro pra nada, pega os nomes que o Cruzeiro trouxe da base. Maurício, o Palmeiras tá querendo tirar do Inter, o Ederson, que hoje tá jogando Copa América com a seleção brasileira, Vitor Roque, Kaká, essa turma toda apareceu nesse momento. E como aproveitaram mal, né? Não, aí é incompetência. Eles só apareceram porque não tinha dinheiro pra contratar e foram tão incompetentes que perderam esses jogadores sem levar um tostão. O Atlético chega no momento que libera o Pavon, libera Edenilson, o Kardec não tem jogado bem, por muito pouco não liberou o Vargas também. Só que tem o Alisson, tem o Cadu. O que não pode, João, é o Hulk ficar fora, o Cadu jogar e cobrar do Cadu que ele seja o Hulk. Exatamente. Você lembra aquele programa do Silvio Santos que o cara botava o fone aqui? Isso é muito novo. Você tá com quantos anos? 28. É o da cabine, você não vai lembrar, né? Não. Nós somos mais velhos aqui, vão lembrar, eu tenho 2 cabeças brancas aqui no estúdio, tem um ali que deve ser mais ou menos da mesma idade que eu, né? Uma senhora distinta aqui também. Vocês lembram do programa do Silvio Santos? Você botava um fone, ficava numa cabine, ele perguntava assim, você troca um carro 0 por um cacho de banana? E o cara não estava escutando, ele falava, troco. Pergunta que eu faço é, você trocaria Edenilson, Patrick e Pavon pelo Bernard?
trocaria na hora. É o que o Atlético fez. Porque não tem jeito de você trazer o Bernard pagando o que ganha um jogador como o Bernard, que estava ganhando em euro, e manter uma folha inchada. Você tem que aliviar a folha. Você tem que aliviar. O Cruzeiro está fazendo isso, está fazendo de maneira muito correta agora. O Cruzeiro, para poder pagar o que vai pagar para o Matheus Pereira ficar, liberou o papagaio. O que é melhor? Você perder o Matheus Pereira porque não tem dinheiro para aumentar o salário dele, ou aumentar o salário do Matheus Pereira, que é o melhor jogador do Cruzeiro, e liberar o papagaio para o futebol japonês e economizar quase R$500 mil por mês com o salário dele. Não tem o que discutir. É isso, gente. Mas às vezes me parece que falta compreensão no futebol brasileiro, né? A cobrança, às vezes, ela passa do tom, João. Passa do tom mesmo. Hoje o futebol, os clubes estão virando empresas, há responsabilidade financeira, orçamentária, administrativa. É porque o torcedor se acostumou, né? Ao longo das décadas de gastos indevidos e contrata e deixa para pagar 10 anos depois. O Atlético tá pagando o Ronaldinho até hoje, cara. Mas quando você contrata para não pagar, você pode contratar qualquer um. Fica muito simples. Pode fazer qualquer futebol. coisa. É isso.